Essa pauta vai dar o que falar, minha amiga, nutricionista queridíssima Alexandra Tudo Zaharovski. bem, Bem-vinda! Obrigada. É que, olha, eu vou falar, vocês têm que ficar bonitinha, né? Com a... Esqueci o nome, Jaleco? Com jaleco e tal. Mas ela tá tão linda, sem obrigada. jaleco. Pois eu mostro, ela morre de vergonha, mas tá Morro bonita de mesmo. vergonha, morro de Tá vergonha. muito, muito elegante. No final da pauta eu mostro. Seguinte, meninas, hoje a gente vai aprender o que é FODMAPs. Aí eu olhei, eu falei, gente, mas peraí, não tô entendendo como é que é a ligação do que com o que. Diga lá. FODMAPs, né? Não dá uma sensação que, de repente, a comida no mapa ou alguma comida que marca alguma coisa dentro do organismo, que né? É isso? Dá essa sensação. Mas não, é uma sigla para o quê? Para carboidratos chamados oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis. Então, são carboidratos que eles não são digeridos pelo intestino. Então a gente não ia acertar nunca. Porque isso aqui é uma sigla também, né? Não significa, tem nada a ver de food, não tem nada a ver de map. Maps, nada a ver. É a sigla e a palavra ficou até que bonitinha, né? Muito legal. Ficou engraçadinha, né? Vamos começar então tirando as dúvidas a respeito dessas siglas que são os carboidratos. Isso, que não são digeridos no trato intestinal. Né? Aí o que acontece? Esses carboidratos, eles têm como característica puxar água para o intestino, né? Uma das características é puxar água para o intestino. A segunda é a formação das bactérias que fazem a fermentação desses carboidratos, ocasionando quais sintomas? Inchaço, diarreia, distensão abdominal, flatulência, né? Os famosos gases e toda aquela irritabilidade, porque a gente está vendo pela cara da fotógrafa, da dor, da irritabilidade, enfim, imagina você o tempo inteiro com aquela barriga distendida, com dor, porque gases causam dor na barriga, né? É uma sensação muito ruim. E as pessoas têm muito, né? É comum, tá? Mas, Carol, não está associado nem à intolerância à lactose, não está associado à intolerância ao glúten, tá? O médico, ele tem que dar o diagnóstico do quê? De síndrome do intestino irritável. Então, essa dieta, ela cabe bem para aquelas pessoas que sofrem da síndrome do intestino irritável. E a síndrome do intestino irritável não é tão fácil de ser descoberta assim. Mas né? com essas perguntinhas que a gente vai pôr, talvez a pessoa se identifique. Pode ser, claro, Quer ver? Dúvida. Vamos ver a primeira, olha lá. Perguntinha na tela. Aí. Por que quando comemos feijão dá muito desconforto e inchaço abdominal? Olha lá, se isso acontece com você, entenda. Então, o feijão, ele tem como característica, né? Ele está aqui no grupo dos alimentos que são ricos em FODMAPs, porque a própria característica dele, ele é um grão altamente rico em fibras. Então, vamos entender, ele não é digerido, tá? Então, ele vai lá para o intestino, as bactérias estão lá fazendo a fermentação, causando a diarreia. Ele traz mais água para o intestino, como a gente conversou, né? E dá um piriri. Isso. Por que a gente fala que a pessoa que tem... Pode ser que dê piriri ou não também, tá, Carol? Pode ser que prenda o intestino também. Mas quando a pessoa, por exemplo, sofre de constipação, prisão de ventre, por que a gente fala para ter uma dieta rica em fibras? Uma característica é para puxar água para o intestino e fazer com que o intestino trabalhe melhor e aumentar o trato gastrointestinal, o movimento peristáltico do intestino também. Para liberar. Para liberar, tá? Só que nesse caso... Nesse caso não é positivo, não é interessante a pessoa que tem essa doença consumir feijão. Se deixar de molho, tirar aqueles Então, o que acontece? O que mesmo? Os próprios resíduos, o enxofre que tem no feijão é um causador de gases, assim como tem no ovo também, né? Então, é interessante para a liberação desses compostos, tá? Mas quem sofre com essa síndrome, né? Nem fazendo isso. Às vezes as pessoas que sim... tem gases consumindo as leguminosas, elas podem fazer isso, pode ser uma solução. Mas muitas vezes também não. Então, o que a gente fala? Preste atenção em qual alimento está te trazendo desconforto. Dá uma notadinha. Exatamente, diário, né? Uma perguntinha, olha lá. Quais são os alimentos que evitam, então, uma fermentação? Então, são os alimentos que contêm menos esses FODMAPs, né? Que seriam aqueles alimentos que não têm tanta fibra, que não tem, no caso do leite,
por exemplo, que não tem tanta lactose, que são os queijos mais, vamos dizer assim, oleosos, mais secos, né? Assim, porque é uma lista bem grande, viu, Carol? É uma lista bem completa, assim. Aqui a gente está demonstrando alguns deles. Tá. Por exemplo, proteína não acontece isso, proteína não causa. Não causa. Carboidratos, é sigla de carboidrato. Por exemplo, a tapioca, nesse caso, ela não causaria, né? Essa fermentação excessiva. Aqui, ó, tapioquinha. Tá? Determinado tipo de pão também não pode ser que não ocorra, mas pode ser que ocorra também por causa do glúten, né? Aí já junta também com algum tipo de sensibilidade, seria a palavra, certo, Ale? Não uma intolerância, mas uma sensibilidade, que é um passo um pouquinho anterior aí da intolerância. Exatamente. Então, por isso que a gente sempre trabalha com a tabela. A gente informa a tabela. Tem tabela em tal local. Procura. Esse estudo do Food Maps, ele foi feito fora do país, tá? E em alguns países eles têm um aplicativo já para a pessoa que sofre desse problema, pesquisar qual ou não alimento tem. Então, a pessoa está fazendo lá uma comprinha no mercado, dá uma olhada no celular, tem lá Que legal! E aí ela já bate o olho e vê, não, esse tem, esse não tem, esse eu não posso, esse eu posso. Exatamente. Olha que interessante, muito esses aplicativos interessante. estão sendo muito Cada legal. vez melhor, né? Vamos lá, mais uma perguntinha na tela, olha lá. Já mudou aqui. Por que quando tiramos o glúten da nossa alimentação dá uma sensação de conforto e saciedade, Ale? Se você não for um intolerante ao glúten ou se você não tiver alguma sensibilidade ao glúten, por quê? Porque ele é altamente fermentativo, ele é o carboidrato que não é digerido no intestino. Então, por isso que vai dar essa sensação. Mas não são todas as pessoas que sentem isso. Tá. Né? Então, se a pessoa... mas de fato, é que normalmente quando as pessoas tiram o glúten, né, é aquela história, é a polêmica. Emagreci porque tirei o glúten. Na verdade, não é porque tirou o glúten, é porque parou de comer muito carboidrato, porque quase todos têm glúten, né, esses que são assim de farinha, né, que são os piores, né? A pessoa fala, né, muitas vezes a gente escuta, eu tirei o glúten, tirei o pão, eu emagreci, mas foi porque você tirou aquele carboidrato. Se você tivesse tirado o arroz, por exemplo, você ia emagrecer também. Mas se você tirar o glúten e comer tapioca no café da manhã, no almoço, no jantar, também engorda, né? Gente, a tapioca, esse é um negócio que as pessoas acham que estão comendo muito saudável, consumindo tapioca. Carol, aqui você sabe que eu não culpo nenhum alimento de nada, se você não tiver nenhuma doença, nenhuma patologia. Mas, gente, tapioca não é tão saudável assim. Pra ficar comendo. É refinado, não tem muito nutriente. Eu falo que é praticamente a mesma coisa que um pão branco. Então, não tem por que ficar consumindo tapioca desse jeito, né? Achando que vai emagrecer também. Faz um rodíziozinho. Exato. Entra ali numa condição, um pouquinho. Não tem, é aquela história, aquela quantidade que tá orientada. Exatamente, que tá programada ali. Vamos pro próximo. Olha lá. Daqui a pouquinho, perguntinha do público, @VocêBonitaTV. Vamos ver. Quais frios e laticínios, então, dão aquela inchada na barriga? O que acontece, né? Como eu expliquei, os queijos que eles são mais secos, mais oleosos, né? Eles não têm tanta lactose assim. E a lactose, ela não é bem digerida. É o açúcarzinho, né? É o açúcar, certo? Então, os que são liberados por exemplo, um parmesão, um gruyère. Que são mais gordurosos. São mais gordurosos, são mais secos. Eles têm aparência mais seca mesmo. Um leite sem lactose, um iogurte sem lactose. Agora, os que vão causar bastante desconforto são os mais, vamos dizer assim, molhadinhos, mais úmidos, mais cremosos. Que interessante. Né? Muitas pessoas, às vezes, relatam assim, eu tenho uma intolerância, uma sensibilidade para lactose, enfim. Mas eu posso comer queijo, não me causa nada. Mas se eu tomar leite... Já tem acesso. Entendi. Entendeu? E você sabe que quando eu vou comprar, eu sempre dou uma olhadinha no rótulo. Por exemplo, o queijo cottage também tem pouca lactose. Sim, tem pouco açúcar. Quando você olha lá, aí você não vai olhar a lactose, você olha açúcar. Entende-se por lactose, né? Exato. No caso dos derivados. Então, senhora, quanto de açúcar tem nesse cottage? Aí você vê, normalmente é bem pouquinho. É pouco. É 0, alguma coisa. Então, por isso eu acho tanto açúcar quanto gordura também, né? Ele então, é bem interessante esse queijo, né? Ó, a gente vai nas diquinhas, estão vendo? Vocês vão se identificando. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público. Próxima pergunta na tela, olha lá.
A dieta de FODMAP, então, ela é uma dieta temporária? Então aí a pergunta já é aquela, né? Dá pra cuidar de quem tem esse intestino irritável? Tem cura pra isso? Então, ou controle, né, Ale? A verdade é um controle porque, assim, o cuidado vai ser sempre, né? E multidisciplinar também, porque não tem uma causa específica, né, para o intestino irritável. Mas o que a gente faz? Como que a gente trabalha? A gente trabalha com essa dieta, como eu disse, são tabelas bem grandes, tá? Com vários tipos de alimento e a gente exclui esses alimentos entre 1 mês e meio a 2 meses, ou seja, 6 semanas a 8 semanas, tá? E aí, o que a gente faz? A gente vai introduzindo devagar cada alimento para ver qual deles que a pessoa tem maior desconforto. Tá? Então é interessante fazer sempre o esquema do diário. Anotou? Comeu, almoçou, enfim. Marca lá o que você está sentindo. Tá? Porque daí vão ter alguns alimentos que você vai ter que excluir da sua rotina alimentar, porque senão você vai ter um desconforto bem grande. Olha que interessante. Né? Tá aí, eu acho super válido, porque assim a gente acaba se conhecendo. Exato. A gente vê o que faz bem pra gente e o que não faz. Melhor coisa, Carol, autoconhecimento pra essas circunstâncias. Até né? quando você vai viajar pra não ser pego de surpresa. Você fala, isso aqui eu já sei que se eu comer, vou matar a viagem. Sabe essas coisas? Vamos ver. Vamos colocar a perguntinha do público agora? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Jamile. Obrigada. Quem sofre com esse desconforto tem mais facilidade de ganhar peso ou de reter líquido? Interessante essa pergunta. Olha, uma pergunta que sim para as duas colocações dela. Porque assim, você pode perder peso porque você vai excluir determinados alimentos. Né? Você também pode perder peso porque você vai ficar com medo de comer determinados alimentos. E às vezes na diarreia. A diarreia vai colaborar ou não, ou você vai ter aquele inchaço, ou você vai ter retenção hídrica, porque o seu intestino não vai estar funcionando adequadamente. Perfeito. Tá aí. Mais perguntinha do público na tela. Um beijo, Cíntia, obrigada. Sinto um incômodo quando como verduras e folhas verdes. Me sinto inchada, com sensação de gases. É normal? Então, ela colocou folhas verdes, mas será que seriam as verdes escuras que tem enxofre? Me lembrei. Então, precisa ver quais tipos de verdura. Muitas pessoas comem verdura, comem legumes e nada. Às vezes tem pessoa que come, sei lá, brócolis, por exemplo, e vai ter, assim, um desconforto muito grande. Tem enxofre, não tem como no feijão? Tem enxofre. No espinafre também, os oxalatos também. A couve. Né? Sim. Tudo tem enxofre. Tudo tem. E, então ela tem que perceber. A melhor forma, perceba. E se perceber determinado alimento como brócolis, por exemplo, vai ter que excluir da dieta. Né? Tem gente que sente, por exemplo, com berinjela. É verdade. Cebola, né? Às vezes você come um feijão, de repente, com um monte de cebola, acha que é o feijão, mas não é a cebola. Então é complicado, é um trabalho que você tem que fazer com o paciente bem grande e com muita paciência. Bem detalhado. Bem detalhado, tá? Sim, ó, tá. Bom, anota, né? Anotar eu acho que é fundamental. Quem escreveu mais pra gente? Vamos ver. Ah, perguntinha da produção. Aqui, ó. Ai, minhas meninas que também têm aí, que sofrem, né? Montam perguntas também interessantes. Quais probióticos a gente deve consumir? Então, retomando, temos pré-bióticos e probióticos. Explica de novo, Ale. O pré é a comidinha do pró. E o probiótico vai ser o bichinho lá atuando. É o bichinho bom. Tá, vamos dizer assim. O pré é a comidinha do pró. Tá? Mas o pré é a comidinha e o pró é o bichinho. Tá? Então vamos dizer assim, existem uma série de probióticos, é uma classe bem grande, assim. O ideal é o quê? É você fazer um mix, uma combinação desses probióticos. Tá? Aí perguntam pra mim muitas vezes, tal produto funciona, né? Que a gente sabe dos iogurtes, dos leites fermentados. Pode até funcionar, mas o que acontece? Tem que ver como que é a armazenação armazenamento desses produtos. E se tem açúcar também. E se tem açúcar também, porque muitas vezes é voltado para tal problema, só que é cheio de açúcar. E a gente sabe que o açúcar ele não colabora com nada, principalmente com a flora intestinal, porque bactéria ruim adora açúcar. Exato. Né? Exatamente, o bichinho adora açúcar, o bichinho ruim, né? Adora açúcar, né? Então você acha que tá tratando de uma coisa e tá agravando outra. E você sabe que meu marido caiu na pegadinha, né? Porque agora tem lá uma marca lá, sabe, né? Que as crianças gostam, né? Porque é bem bonitinho.
E que tem assim, menos não sei o que, meio light, não sei o que lá, ele comprou, né? Aí, não, Carol, agora tem um que eu acho que não tem açúcar. Falei, você leu o rótulo? Ele falou, não. Falei, então vamos ler juntos? Açúcar! Não tiraram o açúcar. Então, assim, não vou dar pro meu filho. Não, é que nem, tipo, mudando de assunto, mas assim, falando só dou no sábado ou no domingo, tadinho, porque também, né? Não precisa excluir não é total, também. mas não dou todo dia. Mas assim, falando de o que a indústria acrescenta para dar uma melhorada, apareceu também no consultório uma paciente falando da margarina que foi acrescida. É acrescida de não sei o que, não sei o que, fibras de fibra, ômega 3. Gente, eu olhei, eu falei, não, tá Toma bom, mas... o seu ômega 3 e come outra coisa. Fibras, tinha umas fibras lá, né, a tal da marca, né, pois e eu falei, nossa, não cai olha o que eles fazem para vender, né, mas meu marido caiu no peixe, ele falou, não, tem lá diferente, mas você não leu o rótulo. É um rótulo sempre, os ingredientes, né. Ai, gente, é muito engraçado. E a criançada gosta, né? Eles olham lá, eu quero aquele, que eu não posso falar o nome. Bom, mas vamos lá. Mais perguntinha agora do público, quem escreveu pra gente. Um beijo, Laís, obrigada. Todos estamos propícios, então, a ter esse desconforto? Puxa, cada vez mais, né? Com tanto de coisa química que tem. Sem dúvida, o tanto de industrializado, o tanto de açúcar, o tanto de química. E a gente sabe que a maioria das pessoas sofrem de problemas intestinais, tá? Pode ser intolerância, pode ser gases, pode ser o intestino irritável, pode ser prisão de ventre. Muita gente, é difícil uma pessoa que tem o intestino funcionando adequadamente. Tudo normalzinho, bonitinho, tudo normalzinho, né? É muito difícil. E quando o intestino volta a funcionar, a pessoa assim, tipo, brilha. Ela chega pra você, nossa, doutora, olha, eu não emagreci, mas o meu intestino então, voltou beleza. a funcionar. E no fundo era isso, era essa chave de exatamente. Tudo, né? Que dá o bom humor, né? Você se sentir bem. Sem mesmo. dúvida. Mais perguntinha, olha lá. Tá, mas vai entrar mais alguma daqui? Ou é do público? Canta pra mim. Ali, na tela, a última, vamos lá. Aí, comer alimentos com baixo teor de FODMAPs, então, melhoram a síndrome do intestino irritável? Conclusão da aula de hoje. Sim, exatamente isso que a gente está falando. Você restringe, né, os FODMAPs e daí depois você vai consumindo aos poucos. Se a pessoa tem muita intolerância, exclua da alimentação. Mas, para fazer o teste, consuma os alimentos com baixo FODMAPs e os que a gente sabe que são altos em FODMAPs, dá uma excluída, tá? E vai introduzindo devagar na alimentação para perceber qual que é e qual a característica dele. Porque ele vai dar um grito. Vai, sem dúvida, vai reclamar, vai reclamar. Rebuliço. Pra gente fechar, tenho que encerrar, estourei tudo que eu podia, que não podia, ler maravilhoso, um monte de pergunta depois. Eu sei que gentilmente você responde. Esse aplicativo que você falou, a gente não pode falar qual que é, mas se entrar em contato com você, dá pra você dar uma guiada. Então, no Brasil ainda não tem. Não tem no Brasil, tá? Mas, assim, muitos sites comentam sobre esse aplicativo, tá? E se as pessoas tiverem curiosidade em saber, tem vários sites aí de sociedades de nutrição, de gastrologia, né? Que comentam bastante desse assunto. Tá aí. Tá? Então, falem com a Lê, ela manda, ela coloca lá no Instagram dela. É o maior prazer. Inclusive, vai estar aqui pra vocês na tela, ó. Quer saber mais? Vai lá no Insta, seguindo a queridíssima Alexandra Saharovski no @alepronutri. @alepronutri, telefone 976196811, 976196811, você já encontra todo o trabalho. Obrigada. Eu que agradeço, como sempre. Arrasou, muito bom.